Seja bem-vindo ao canal Heróis do Cotidiano. Eles não são famosos, mas deveriam ser. Do nada, para a luz da vitória. Heróis do Cotidiano, porque todo grande herói tem uma história para contar. O menino que consertava sapatos virou um dos maiores médicos do país. Capítulo 1. As mãos pequenas e o grande sonho. No bairro de Lavapiés, em Madrid, onde as ruas estreitas ecoavam com o barulho dos bondes e o cheiro de pão fresco misturava-se ao aroma de especiarias vindas de terras distantes, vivia um menino de 9 anos chamado Diego Ramírez. Suas mãos, pequenas e já calejadas pelo trabalho árduo, moviam-se com precisão sobre uma sola de sapato gasta. Era o ano de 1963, e a Espanha ainda se recuperava das cicatrizes deixadas pela Guerra Civil. Diego acordava todos os dias antes do nascer do sol. Sua cama era um colchão fino sobre o chão de madeira rachada de um pequeno apartamento que dividia com sua mãe, Maria, e sua avó, Esperança. Pai havia partido quando Diego ainda era bebê, deixando para trás apenas memórias vagas e a responsabilidade de sustentar a família sobre os ombros frágeis de uma mulher que trabalhava como faxineira em casas de famílias mais abastadas. Na oficina improvisada no porão do prédio onde moravam, Diego aprenderá a arte de consertar sapatos. Com o senhor Joaquim, um sapateiro velho e sábio que havia perdido o filho na guerra. Joaquim viu no menino não apenas mãos hábeis, mas uma curiosidade insaciável e uma determinação que brilhava em seus olhos castanhos. Menino, dizia Joaquim enquanto mostrava como pregar uma sola, as mãos que consertam podem também curar. Lembre-se disso. Diego não entendia completamente o que aquelas palavras significavam, mas algo dentro dele se agitava. Sempre que as ouvia, enquanto martelava pequenos pregos e colava pedaços de couro, sua mente voava para além daquelas paredes úmidas. Ele sonhava com aventuras, com conhecimento, com um futuro diferente daquele que parecia estar traçado para ele. Capítulo 2. A descoberta na biblioteca. Uma tarde de outono, quando as folhas douradas cobriam as calçadas de pedra de Madrid, Diego fazia uma entrega na parte mais elegante da cidade. O sapato de salto alto de uma senhora rica havia sido cuidadosamente reparado por suas mãos pequenas, e ele caminhava pelas ruas largas admirando os edifícios imponentes e as vitrines das lojas. Foi então que seus olhos se fixaram em algo que mudaria sua vida para sempre: uma biblioteca pública. Com suas portas abertas de par em par, Diego nunca havia entrado em uma biblioteca. Na escola, que frequentava apenas algumas horas por dia quando não estava trabalhando, os livros eram poucos e surrados. Hesitante, com seus sapatos furados fazendo ruído sobre o piso de mármore, Diego entrou. O silêncio respeitoso do lugar o envolveu como um abraço. Fileiras e fileiras de livros se estendiam diante dele, como um tesouro infinito. Suas mãos, ainda sujas de cola e couro, tremeram quando tocou a primeira capa. Posso ajudá-lo? Como? Se apresentou, notou o brilho nos olhos do menino e, sem perguntar de onde ele vinha ou por que suas roupas eram remendadas, guiou até a seção infantil. Você sabe ler? Perguntou ela suavemente. Diego acenou com a cabeça, embora sua leitura fosse lenta e às vezes difícil. Dona Carmen pegou um livro sobre o corpo humano, com ilustrações coloridas que mostravam o coração, os pulmões, o cérebro. Este livro fala sobre como somos por dentro, explicou ela. É fascinante descobrir como o corpo funciona, não acha? Os olhos de Diego se arregalaram. Aquelas imagens o hipnotizaram. Ele viu desenhos de médicos cuidando de pacientes, explicações sobre como o coração bombeava sangue, como os pulmões enchiam-se de ar. Capítulo 3. Os livros roubados e o primeiro sacrifício. A partir daquele dia, Diego começou a visitar a biblioteca sempre que podia escapar das obrigações na oficina. Dona Carmen tornará-se sua primeira professora verdadeira, recomendando livros e explicando palavras difíceis. Mas as visitas eram raras, pois o trabalho consumia quase todo o seu tempo. Uma noite, depois que sua mãe e avó haviam adormecido, Diego tomou uma decisão que pesaria em sua consciência por anos. Ele pegou algumas moedas que havia economizado do seu trabalho, dinheiro destinado a comprar pão para o dia seguinte, e saiu pelas ruas escuras de Madrid.
Na manhã seguinte, quando chegou à biblioteca, Diego não estava de mãos vazias. Ele havia comprado um caderno barato e alguns lápis. Sua estratégia era simples, mas revelava uma determinação. Impressionante para uma criança de 9 anos, ele copiaria à mão os livros que não podia levar para casa. Dona Carmen descobriu Diego em um canto da biblioteca, transcrevendo cuidadosamente páginas de um livro de anatomia. Suas letras eram trêmulas, mas cada palavra era copiada com precisão religiosa. A bibliotecária ficou tocada pela dedicação do menino. Diego, disse ela, sentando-se ao seu lado, você não precisa copiar tudo. Você pode levar alguns livros emprestados para casa. Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Minha mãe não sabe que venho aqui, confessou ele. Ela precisa que eu trabalhe. Se ela descobrir que estou perdendo tempo com livros. Dona Carmen entendeu. Ela conhecia a realidade de muitas famílias em Madrid. A sobrevivência vinha antes dos sonhos. Mas algo no olhar determinado de Diego a fez tomar uma decisão que mudaria o rumo da história. E se eu guardasse alguns livros especiais para você aqui mesmo, propôs ela. Você poderia vir estudar, sempre que tivesse tempo, e eu ajudaria com as partes mais difíceis. Capítulo 4. O mestre Joaquim e a lição de vida. Enquanto Diego absorvia conhecimento na biblioteca, sua habilidade na oficina também crescia. Joaquim percebeu que o menino estava diferente, mais pensativo, fazendo perguntas estranhas sobre por que os pés das pessoas doíam ou como as feridas saravam. Uma tarde, enquanto consertavam um par de botas de trabalho, Diego fez uma pergunta que pegou o velho sapateiro de surpresa. Senhor Joaquim, o senhor já pensou em por que algumas pessoas mancam? Será que tem a ver com o que está dentro dos pés, e não apenas com os sapatos? Joaquim parou de martear e olhou para o menino. Havia algo na curiosidade de Diego que o lembrava de si mesmo quando jovem, antes que as circunstâncias da vida o limitassem àquela oficina escura. Diego, disse ele lentamente, você está fazendo o tipo de pergunta que os médicos fazem. Médicos? Os olhos de Diego brilharam. Sim, menino. Eles estudam o corpo humano, descobrem por que as coisas dão errado e tentam consertar. É como o que fazemos aqui, mas em vez de sapatos, eles consertam pessoas. Naquela noite, Joaquim fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Ele foi até uma velha caixa guardada no fundo da oficina e tirou alguns livros empoeirados. Eram textos de medicina que haviam pertencido ao seu filho, que estudava para ser médico antes de morrer na guerra. Leve estes para casa, disse ele, colocando os livros nas mãos trêmulas de Diego. Meu filho não pôde usar todo o conhecimento que estava dentro deles. Talvez você possa. Capítulo 5. A descoberta da mãe. Como Diego temia, não foi possível manter seu segredo para sempre. Uma noite, Maria chegou do trabalho mais cedo e encontrou o filho debruçado sobre livros de medicina à luz de uma vela, fazendo anotações cuidadosas. A reação inicial foi de fúria. Diego, o que é isso? Onde você conseguiu esses livros? O menino tentou explicar, mas as palavras saíam atropeladas. Falou sobre a biblioteca, sobre Joaquim, sobre seus sonhos de se tornar médico. Para Maria, aquilo soava como fantasia perigosa. Ela havia trabalhado a vida inteira para manter a família unida, e a ideia de que o filho estava perdendo tempo com sonhos impossíveis a desesperou. Médico, gritou ela. Olhe para nós, Diego. Olhe onde vivemos. Médicos vêm de famílias ricas, estudam em escolas caras. Você precisa trabalhar, precisa ajudar a família. Dona Esperança, a avó, que havia assistido à discussão em silêncio, finalmente falou. Sua voz era fraca, mas carregada de autoridade. Maria, minha filha, deixe o menino sonhar. Sonhar não põe comida na mesa, mamã. Não, mas pode tirar uma família da pobreza, replicou a anciã. Vi este menino consertar sapatos com a precisão de um artesão. Vi a inteligência brilhando em seus olhos. Se Deus deu-lhe esse dom, quem somos nós para desperdiçá-lo? A discussão continuou pela madrugada, mas algo havia mudado. Pela primeira vez, Diego teve uma aliada em casa. Capítulo 6. O plano impossível. Nos meses que se seguiram, Diego, Joaquim e Dona Carmen elaboraram um plano que parecia
Impossível. Como um menino pobre, sem dinheiro para escolas caras, poderia se tornar médico na Espanha dos anos 1960? A resposta veio em etapas. Primeiro, Diego precisaria completar seus estudos básicos com notas excepcionais. Segundo, teria que encontrar uma forma de pagar por sua educação superior. Terceiro, precisaria de muito trabalho árduo. Dona Carmen descobriu que existiam bolsas de estudo para alunos excepcionais de famílias de baixa renda. Eram raras, competitivas, mas existiam. Joaquim, por sua vez, ofereceu uma proposta que mudaria a dinâmica da família Ramírez. Ele ensinaria Diego não apenas a consertar sapatos, mas a administrar um pequeno negócio. Se você vai ser médico, disse o velho sapateiro, precisa aprender que conhecimento sem recursos não leva a lugar nenhum. Vamos fazer desta oficina um negócio próspero. O dinheiro que ganharmos será investido na sua educação. Capítulo 7. Os primeiros triunfos. Diego mergulhou em uma rotina extenuante. Acordava às 5 da manhã para estudar antes de ir à escola. Durante as aulas, absorvia cada palavra dos professores como se sua vida dependesse disso, e de fato dependia. Depois da escola, trabalhava na oficina com Joaquim, aplicando os princípios de organização e qualidade que aprendia nos livros de administração que Dona Carmen conseguia para ele. A oficina de sapatos começou a prosperar. Diego sugeriu melhorias, organizar melhor as ferramentas, catalogar os clientes, oferecer serviços mais rápidos e de melhor qualidade. Joaquim ficou impressionado com a mente analítica do menino. Na escola, Diego rapidamente se destacou. Seus professores notaram que aquele menino quieto, de roupas remendadas, tinha um conhecimento extraordinário para sua idade. Quando perguntaram sobre anatomia humana em uma aula de ciências, Diego surpreendeu a todos com explicações detalhadas sobre o sistema circulatório. A professora, Dona Isabel, chamou Diego após a aula. Como você sabe tanto sobre medicina? Perguntou ela, curiosa. Diego contou sua história, a biblioteca, os livros de Joaquim, seus sonhos. Dona Isabel ficou tocada e decidiu ajudar. Ela começou a dar aulas extras para Diego, preparando-o para os exames que viriam. Capítulo 8. O primeiro grande teste. Aos 12 anos, Diego enfrentou seu primeiro grande teste, o exame de admissão para o instituto. Era a primeira etapa crucial para chegar à universidade. Durante semanas, ele estudou com uma intensidade que preocupou até mesmo Joaquim. Menino, você vai adoecer se continuar assim, advertiu o sapateiro. Mas Diego não podia parar. Sabia que aquela era sua única chance. Famílias ricas podiam pagar por várias tentativas, escolas preparatórias, professores particulares. Ele tinha apenas uma oportunidade. No dia do exame, Diego chegou ao prédio elegante no centro de Madrid vestindo sua melhor roupa. Na verdade, sua única roupa boa, cuidadosamente consertada por sua mãe na noite anterior. Entre centenas de jovens bem vestidos, ele se sentia como um peixe fora d'água. Mas quando abriu a prova, toda sua insegurança desapareceu. As perguntas pareciam conversar com ele. Sua mente, treinada por anos de autodidatismo e trabalho duro, funcionava como uma máquina bem ajustada. Ele não apenas respondeu todas as questões, como teve tempo de revisar suas respostas 2 vezes. 3 semanas depois, quando os resultados foram divulgados, o nome Diego Ramírez aparecia em segundo lugar entre todos os candidatos. Não apenas havia passado, como conquistar uma bolsa parcial de estudos. Capítulo 9. Os anos de ferro. O instituto trouxe novos desafios. Diego estava agora estudando com filhos de médicos, advogados, empresários. Suas roupas simples e seus sapatos remendados o marcavam como diferente. Alguns colegas o tratavam com condescendência, outros com curiosidade, poucos com genuína amizade. Mas Diego havia aprendido uma lição valiosa nos anos na oficina de Joaquim. O trabalho árduo fala mais alto que as palavras. Enquanto seus colegas se divertiam, ele estudava. Enquanto eles reclamavam das aulas difíceis, ele absorvia cada conceito como se fosse ouro. Os professores começaram a notar o menino silencioso que sempre se sentava na primeira fileira e fazia perguntas que demonstravam um entendimento profundo da matéria, especialmente nas aulas de biologia e química.
Diego brilhava de uma forma que impressionava até os educadores mais experientes. Durante esses anos, Diego manteve sua rotina na oficina. Agora, aos 15 anos, ele praticamente administrava o negócio sozinho. Joaquim, cada vez mais frágil, observava com orgulho como seu pupilo transformará uma pequena oficina em um dos melhores serviços de sapataria do bairro. Você tem o dom da liderança, disse Joaquim uma tarde. Isso será útil quando for médico. Um bom médico não apenas cura, mas inspira outros a curar também. Capítulo 10. A perda e a renovação. No último ano do instituto, Diego enfrentou a maior perda de sua vida até então. Joaquim, que havia se tornado mais que um mentor, era um segundo pai, faleceu durante o sono em uma noite fria de inverno. Deixou para Diego não apenas a oficina, mas uma carta que o jovem guardaria pelo resto da vida. Meu querido filho, dizia a carta, quando te conheci, vi em seus olhos a mesma fome de conhecimento que meu filho tinha. Você realizou os sonhos que ele não pôde. A oficina é sua agora, mas não se esqueça, ela é apenas um meio, não um fim. Use-a para chegar onde precisa chegar, mas nunca se esqueça de onde veio. A morte de Joaquim coincidiu com os exames finais do instituto. Diego teve que lidar com a dor da perda, administrar a oficina e estudar para os testes que determinariam se ele poderia entrar na Universidade de Medicina. Foram meses sombrios, mas que temperaram seu caráter como o ferro é temperado no fogo. Quando os resultados dos exames finais foram anunciados, Diego não apenas havia passado, como terminara como o melhor aluno de sua turma. Sua nota em biologia foi a mais alta registrada naquele ano em toda Madrid. Capítulo 11. A Universidade e os Novos Mundos. Aos 18 anos, Diego pisou pela primeira vez na Universidade Complutense de Madrid, uma das mais prestigiosas da Espanha. Havia conquistado uma bolsa integral baseada em mérito acadêmico, algo quase inédito para alguém de sua origem social. A faculdade de medicina era um mundo completamente novo. Laboratórios equipados com microscópios modernos, biblioteca com milhares de livros de medicina, professores que eram médicos renomados em hospitais de Madrid. Diego sentia-se como uma criança em uma loja de brinquedos, mas uma criança que havia trabalhado a vida toda para estar ali. Seus colegas de classe vinham, em sua maioria, de famílias abastadas. Muitos tinham pais médicos. Outros haviam estudado em escolas preparatórias caras. Diego, mais uma vez, era o jovem de roupas simples e origem humilde. Mas agora ele havia aprendido a transformar essa diferença em vantagem. Enquanto seus colegas dependiam de resumos feitos por outros ou de aulas particulares, Diego havia desenvolvido uma disciplina de estudo que poucos conseguiam igualar. Ele não apenas lia os livros obrigatórios, como buscava textos adicionais, artigos de pesquisa, tudo que pudesse expandir seu conhecimento. Nos primeiros exames, quando os resultados foram divulgados, houve surpresa geral. O jovem Diego Ramírez, filho de uma faxineira, havia tirado as melhores notas em anatomia, fisiologia e bioquímica. Capítulo 12. O médico nasce. Durante os anos na universidade, Diego descobriu sua vocação específica dentro da medicina: a cardiologia. Talvez fosse influência das palavras de Joaquim sobre consertar corações, ou talvez fosse simplesmente fascínio pela complexidade daquele órgão que mantinha a vida pulsando. Ele passou a frequentar o Hospital Clínico de Madrid como estagiário, observando cirurgias, acompanhando consultas, aprendendo com médicos experientes. Sua dedicação era notória. Ele chegava antes de todos e saía depois de todos, sempre perguntando, sempre aprendendo. O doutor Fernando Mendoza, chefe do departamento de cardiologia, notou o jovem estagiário. Havia algo especial naquele rapaz que fazia perguntas inteligentes e demonstrava uma compreensão intuitiva do funcionamento do coração. De onde você vem, jovem? Perguntou o Dr. Mendoza um dia, após Diego ter feito uma observação particularmente perspicaz sobre um caso complexo. Diego contou sua história, a oficina de sapatos, a biblioteca, os livros copiados à mão, a luta para chegar até ali. O Dr. Mendoza ficou impressionado não apenas com a jornada do jovem, mas com a humildade e determinação que ele demonstrava. Você tem potencial para ser um excelente cardiologista, disse o médico experiente. Mas mais que isso, você tem a experiência de vida que fará de você um médico completo.
alguém que entende não apenas a doença, mas o paciente. Capítulo 13. As primeiras vitórias profissionais. Diego formou-se em medicina aos 25 anos, sendo orador de sua turma. No discurso de formatura, ele falou sobre como a medicina era, essencialmente, a arte de consertar o que estava quebrado, uma arte que havia aprendido primeiro com sapatos e depois com livros. Sua especialização em cardiologia foi brilhante. Diego desenvolveu uma técnica própria para certas cirurgias cardíacas, combinando precisão técnica com uma abordagem humanizada que impressionava pacientes e colegas. Ele não havia esquecido suas origens e sempre encontrava tempo para atender pacientes pobres gratuitamente. A oficina de sapatos, herdada de Joaquim, continuava funcionando. Diego a havia transformado em um pequeno império, com 3 funcionários e clientes em toda Madrid. Os lucros eram reinvestidos em equipamentos médicos e pesquisa. Ele nunca esqueceu que aquele trabalho humilde havia financiado seus sonhos. Aos 30 anos, o Dr. Diego Ramírez já era reconhecido como um dos cardiologistas mais promissores da Espanha. Havia salvado centenas de vidas, publicado artigos em revistas médicas internacionais e era professor convidado em várias universidades. Capítulo 14. O reconhecimento nacional. A fama de Diego cresceu quando ele realizou uma cirurgia cardíaca pioneira em uma criança de 5 anos, filha de uma família pobre do mesmo bairro onde ele havia crescido. A operação, considerada impossível por outros médicos, foi um sucesso completo. A história chegou aos jornais, e Diego se tornou conhecido nacionalmente como o médico do coração que veio do povo. Ofertas de trabalho chegaram de hospitais privados luxuosos, prometendo salários que Diego nem sonhava. Mas ele recusou todas. Seu lugar era no hospital público, cuidando de quem mais precisava. Independentemente da condição financeira, o Ministério da Saúde da Espanha o convidou para liderar um programa nacional de cardiologia pediátrica. Diego aceitou, mas impôs condições. O programa deveria focar especialmente em crianças de famílias pobres, e parte do orçamento deveria ser destinada a bolsas de estudo para jovens de origem humilde que quisessem estudar medicina. Aos 35 anos, Dr. Diego Ramírez havia se tornado um dos médicos mais respeitados da Espanha. Hospitais de toda a Europa o convidavam para consultorias, universidades ofereciam cátedras, mas ele permanecia fiel aos seus princípios e às suas raízes. Capítulo 15. O legado completo. Hoje, aos 45 anos, o Dr. Diego Ramírez é considerado um dos maiores cardiologistas da Europa. Já salvou milhares de vidas, formou dezenas de médicos jovens e criou um programa de bolsas que já permitiu que mais de 100 jovens pobres se tornassem médicos. A pequena oficina de sapatos de Joaquim foi transformada em um museu comunitário, onde Diego conta sua história para crianças do bairro, mostrando que os sonhos mais impossíveis podem se tornar realidade com trabalho, dedicação e, principalmente, com a coragem de nunca desistir. Sua mãe, Maria, agora vive confortavelmente em uma casa que Diego comprou para ela, mas ainda insiste em preparar as refeições do filho quando ele a visita. Você pode ser o médico mais famoso da Espanha, diz ela com orgulho, mas para mim, você ainda é meu menino que consertava sapatos. A biblioteca onde Diego descobriu seu amor pelo conhecimento agora tem uma ala inteira dedicada a livros de medicina para jovens. Uma placa na entrada diz: doação do Dr. Diego Ramírez, para que outros meninos e meninas possam sonhar. Dona Carmen, a bibliotecária que primeiro o incentivou, faleceu aos 89 anos, mas não antes de ver seu jovem protegido se tornar exatamente o que ela sempre soube que ele poderia ser, não apenas um médico brilhante, mas um ser humano excepcional que nunca esqueceu de onde veio e para onde queria levar outros. Quando perguntam ao Dr. Diego qual foi o segredo de seu sucesso, ele sempre responde da mesma forma: aprendi que consertar sapatos e curar corações não são coisas tão diferentes assim. Em ambos os casos, você precisa de mãos hábeis, paciência, dedicação e, principalmente, amor pelo que faz. A diferença é que quando você conserta um sapato, ajuda uma pessoa a caminhar melhor. Quando cura um coração, ajuda uma pessoa a viver melhor. E assim, o menino de 9 anos que um dia martelava pregos em solas gastas se tornou o homem que
Hoje repara os corações mais complexos, provando que não importa quão humilde seja o começo. Music O que licensing importa é quão alto reimagined. você está disposto a sonhar e quão longe está disposto a ir para realizar esses sonhos. A história de Diego Ramírez se tornou lenda em Madrid, inspirando uma nova geração de jovens que aprenderam que o talento pode nascer em qualquer lugar, mas só floresce com trabalho árduo, determinação e a recusa absoluta em aceitar que os sonhos são privilégio apenas de alguns poucos. Hoje, quando Diego caminha pelas ruas de Lavapiés, o mesmo bairro onde cresceu, as pessoas o cumprimentam com respeito e carinho. Para elas, ele não é apenas um médico famoso, mas a prova viva de que é possível transformar a realidade, uma batida de coração de cada vez.